Graça e paz, igreja. Por divina misericórdia, graça abundante de Deus, estamos nós mais uma vez na casa do Senhor para lhe prestarmos um culto de louvor, adoração. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado e exaltado. Vamos dar início ao culto de hoje cantando o hino 371, Rocha Eterna. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o santo e eterno nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Rocha eterna, foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de teu sangue tal que me limpa todo mal. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem penar pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz, quando veio ao meu lar subir e teu rosto em glória ver. Rocha eterna, que prazer eu terei em te viver. Ó Senhor, nós estamos firmados no Senhor e na tua santa e bendita palavra. O Senhor é aquele que nos mantém de pé. Se não for o Senhor, se não fosse as tuas misericórdias, o teu muito amor, a tua bondade, nós teríamos sucumbidos. Eles nos teriam engolido vivos. Mas graças ao Senhor, chegamos até aqui e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Hino número 9 do cantor cristão, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-te o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores
não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, porém perfeito e excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Oh, glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Amados do Senhor Jesus Cristo, concedeu-nos o Senhor a oportunidade de e verdadeiro, majestoso, absoluto. Eu fico pedindo misericórdia ao Senhor a quase todo um instante. Sei que sou pequeno, sei que sou pecador, procuro viver na dependência dele e em santidade. É uma luta diária constante contra o maligno, contra a carne. A gente vai ficando na mão de Deus e amparado por ele, e tamanho é o seu poder, tamanha a sua glória, tamanha a sua majestade que nos constrangemos. Oh, amados do Senhor, nesta quinta mensagem da série Só o Senhor é Deus, intitulamos na mensagem de hoje, em o nosso tema, Deus é absolutamente santo. Dizer aos irmãos que posso compreender tal nível de santidade, de grandiosidade, de poder, de fidelidade, eu digo aos irmãos que e quem sou eu para discernir a pureza absoluta de Deus, um ser eterno, imortal, invisível, real,
que de eternidade em eternidade é Deus, que existe por si só e que criou o mundo visível, o mundo invisível, e que debaixo do poder da sua palavra, da sua autoridade, as coisas subsistem de acordo com o planejado dele. Nada sai do controle absoluto dele. E nós escolhemos como texto áureo da série Só o Senhor é Deus, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, que está escrito assim: A ti te foi mostrado, ó Israel, para que soubesses que só o Senhor é Deus. Nem um outro há senão Ele. Se você pudesse aqui transliterar esta palavra para a sua vida, ela não perderia o poder, ela não perderia o intuito, a verdade, acerca de singularizar isso para ti. Quando falado por Moisés a nação como um corpo, dá para se colocar o seu nome. Ao ler este texto, memorize, fale o seu nome. A ti te foi mostrado, para que soubesses que só o Senhor é Deus, nem um outro há. É uma palavra que permanece, e permanece para sempre. E ela é trazida na individualidade de cada servo seu, que faz parte do seu povo. Então, esta palavra, ela é atual para os nossos dias, para mim, para você, para nós, para o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Ele é eternamente o mesmo. Em soberania, em amor, em graça, em misericórdia, em favor, em perdão, em poder, em majestade, em santidade. E aí, amados, a gente fica tentando conceituar aquilo que é absoluto, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E nós, seres falíveis, pecadores, que dependem da graça, da misericórdia, da bondade, do perdão, da salvação, da vida eterna. Dependemos de tudo dele. Mas ele é fiel. Ainda tem ar que podemos respirar. Ainda temos o fôlego de vida. Ainda temos consciência. Nossa mente ainda funciona. Podemos ver, podemos ouvir, podemos falar, podemos sentir, podemos andar. E podemos crer que só o Senhor é Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, ele está falando acerca dele mesmo. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, revista e atualizada de 1993, está escrito assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Amados de Jesus Cristo, que tamanha grandeza de Deus
para ser falada da apresentação da pessoa de Deus através dos seus feitos, do seu poder em execução, em criação e em permanecer as coisas de acordo com o seu querer e a sua vontade e do jeito e da forma como ele estabeleceu. E ainda acontece. Então, Deus é uma coisa forte, fortíssima, poderosa. Ele é a rocha. O amados de Jesus Cristo, 3 pontos para nós falarmos acerca que Deus é absolutamente santo. Bom, perfeição moral absoluta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a incomparabilidade de Deus. E em terceiro lugar, é a convocação do próprio Deus para que o adoremos na beleza da sua santidade. Então, a convocação de Deus para nós é adoração exclusiva. Então, amados de Jesus Cristo, lá em Êxodo, nós vemos que a adoração, ela deve ser ao Senhor. E se tratando de perfeição moral absoluta, Hebreus capítulo 1, versículo 13. Hebreus capítulo 1, versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado do seu pé? Deus é absolutamente puro e santo. E aquilo que está dentro do kairós, do relógio de Deus, se cumpre. E há um tempo determinado pelo próprio Deus. Não é que há possibilidade de Deus não ter poder de estabelecer as coisas instantaneamente. Quem não tenha poder e domínio sobre tudo e sobre todos, até no mal, para romper com o mal de uma vez por todas, instantaneamente. Mas, na sua longanimidade, ele usa o tempo. E usa aqui a expressão de espaço de tempo. Até que eu ponha os teus inimigos. Então esse tempo não é no cronos do homem, desconhecido de todo e qualquer homem. Ele tem um tempo para todas as coisas debaixo do sol, porque sabe o que é melhor, porque ele é santo e justo, até que ponha. Então, ele, sendo antítese de todo mal, sua justiça não possui falhas, até que ponha, é de uma forma perfeita, porque é absoluto em todos os seus feitos. E está escrito assim em 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então Deus é absolutamente santo. É diferente daquilo que aquele Jung Yang, que tem aquelas
duas coisinhas, uma branca com um olhinho preto e uma preta com um olhinho branco. Que ali há uma mentira para afrontar a Deus. Ali diz, nem tudo aquilo que é puro totalmente. Nem tudo aquilo que é santo totalmente. E nem tudo aquilo que é maligno, que é mal, é maligno totalmente. Deus está dizendo que Ele é luz. E Ele está dizendo que o inimigo é trevas. Então, trevas é trevas e Deus é luz. Amados do Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele é totalmente separado do pecado. O próprio Jesus, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, o próprio Jesus que, segundo alguns, levou os seus pecados nossos sobre ele, mas ele não tinha mácula, ele não tinha mancha, ainda que alguns teólogos dizem que ele se fez pecado por nós. O nosso pecado, o pecado da humanidade, do mundo inteiro, do passado, do presente e do futuro, não o contaminou. O que é que ele fez? Ele apagou as nossas transgressões com o seu precioso sangue imaculado. Pilatos deu como kosher a palavra de que não vejo nele crime algum. Não vejo nele pecado algum. Então Deus Ele é santo. Então, Deus é luz. E nele não há treva nem uma. É impossível Deus pecar. Deus é santo. Embora a nossa compreensão seja limitada, no máximo que conseguimos chegar é que em Deus não há pecado. Em Deus não há dolo. Em Deus não há injustiça. Em Deus não há má intenção. Deus, Ele é perfeito. E perfeitamente bom. Aí entra lá na conceituação de Langston, né? Que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Não há definição de Deus. Defina Deus. É um ser indefinido. Tamanho é o seu esplendor, tamanha a sua glória, tamanha é a sua bondade, tamanha a sua misericórdia, tamanho é o seu favor, o seu perdão, a sua santidade, a sua generosidade. E aqui dá para se colocando atributos e mais atributos de Deus. Não em Deus, porque Deus tem tudo aquilo que é bom, porque Deus é perfeitamente bom. Amados de Jesus Cristo, na incomparabilidade de Deus, nós podemos ver lá em Isaías, capítulo 40, versículo 25. Isaías, capítulo 40, versículo 25. A quem, pois, me comparareis, ó nação de Israel? A quem, pois, me comparareis, servos do Deus Altíssimo, espalhados sobre a face da terra? A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. O amados de Jesus Cristo não tem nada igual. Não tem nada parecido. Não tem nada que se aproxime a tanto poder, a tanta glória, a tanta majestade, a tanta santidade, amor, bondade e misericórdia. Porque Deus é o Todo-Poderoso. É a esse Deus que estamos servindo. Não é apenas Deus o mais alto. Não é apenas Deus o mais santo. Não é apenas Deus o mais
tremendo entre os deuses. Porque não há Deus além de ti. Salmos 86, 8. É esse Deus a quem servimos. É esse Deus que nos ama. É esse Deus que nos enviou o seu Filho para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos deu a ferramenta chamada fé para crermos nele, recebemos nele o salvo-conduto, a salvação, a vida eterna, nos méritos dele. Não há entre os deuses semelhantes a ti, Senhor, e nada que se compare às tuas obras. Vamos repetir esse texto? Vamos ler juntos? Não há entre os deuses semelhantes a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. As obras do Senhor são perfeitas. Nada. Deus é o Deus incomparável. Não tem nada com que se comparar. Por quê? Só o Senhor é Deus. É a esse Deus que amamos e servimos. Deus é o único ser autoexistente. Deus é o único criador e sustentador de todas as coisas. Sua glória transcende a criação. Oh, amados de Jesus Cristo, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós temos ouvido. E eu posso vos dizer, sem contrariar o texto, tudo o que vimos e ouvimos, porque os céus anunciam a glória de Deus. Porque nós podemos ver e contemplar a natureza, os pássaros, as animarias, o homem criado conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós podemos ver as obras de Deus e adorarmos, e exaltarmos, e glorificarmos. Isaías, capítulo 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o Santo, Eterno, Glorioso, Deus Todo-Poderoso. De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, em terceiro ponto vem a convocação à adoração. Amados de Jesus Cristo, gostaria que vocês aprendessem a discernir o que é convocação e o que é convite. Por que há uma convocação? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele tem o poder de intimar a pessoa a vir a adorá-lo. Por quê? Porque foi Ele que criou aquela pessoa. Então, porque Ele é o dono lá daquela pessoa. Porque sem Ele aquela pessoa não existia. Então, quando Ele chama a pessoa a vir à sua presença,
para adorá-lo na beleza da sua santidade, para dar glórias a Ele, para exultar, glorificar o santo e eterno nome do Senhor com reconhecimento e gratidão. Aí nós estamos cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós, que nos criou para o louvor da sua glória. Então Deus nos convoca a adorá-lo. E as pessoas vêm quando quer, fazem da forma que querem, do jeito que querem. É desse jeito que eu faço, se o senhor quiser, é desse jeito mesmo. Quando que na realidade você tem que fazer aquilo que Deus determinou para que você fizesse. Porque só o Senhor é Deus, e ao Senhor teu Deus adorará. Gênesis, Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Êxodo 23. Não farás outros deuses diante de mim. Amados, a coisa mais fácil do homem é fazer deuses. Quando Moisés subiu ao monte para receber das mãos de Deus as 2 tábuas de pedra, escrita com o próprio dedo de Deus nas pedras, não era com cinzel e nem com marreta, é com o dedo de Deus. Como ele é fogo consumidor, imagine a perfeição em que as letras saíram. E a santidade que se apropriou àquela pedra. Mas enquanto Deus estava falando e escrevendo para Moisés, o que é que Arão fez? Recolheu pendentes, sovelas, e jogou lá no fogo, e saiu um bezerro. Enquanto Deus estava estabelecendo uma lei para não ter outros deuses além dele, lá se criou um Deus boi, um Deus touro. Mas as pessoas insistem ainda. Mas nós evangélicos não temos deuses. Nós cremos em Deus. Mas às vezes a casa é um Deus para aquela pessoa. Às vezes o carro que ela tem é um Deus para aquela pessoa. Às vezes o filho, a filha, é um Deus para aquela pessoa. Às vezes um móvel, às vezes um chaveiro, um relógio. Adora a Deus! Em todo tempo, exalta, glorifica o nome de Deus. As pessoas fazem imagens de escultura, mas os crentes às vezes têm pastores como deuses, líderes religiosos como deuses. Ou amados de Jesus Cristo, Deus convoca o povo, aqueles a quem Ele criou, à adoração exclusiva. Porque Deus é um Deus ciumento. Deus tem ciúmes. Puxa vida, Ele fez o mundo, fez tudo o que fez, criou o homem para só governar sobre tudo aquilo que Ele criou. E aí o homem vai adorar coisas feitas por mãos de homem. Amados de Jesus Cristo, por ser Deus verdadeiro, irmão, Deus se revelou a Moisés, se revelou ao homem, e Ele exige devoção total e exclusiva a Ele. Deuteronômio, capítulo 6, 4 e 5. Então, ao Senhor teu Deus, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso aqui, amados de Jesus Cristo, é absolutismo, tá? Porque você, quando se refere a mim, é o Senhor pastor. Se refere ao Pedro, é Senhor Pedro, Senhor Sebastião, Senhor Daniel, Senhor Agenor, Senhor Esdras,
ao carpinteiro, Senhor carpinteiro, ao lixeiro, Senhor lixeiro, ao médico, Senhor doutor. E aí há um monte de senhores, mas quero vos dizer que só o Senhor é Deus. Ele é o único Senhor absoluto de tudo e de todos. Amados de Jesus Cristo, limpe os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Em centros de macumba, as pessoas que entram lá no quadrado ou no retângulo, lá ou lá na gira ou lá na roda, entram descalços. Vocês pisam em um cachorro, vai lá na rua, chega aqui lá na igreja, entra de qualquer jeito, fica conversando, batendo papo, falando do que aconteceu lá fora, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Mas a Bíblia diz, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Você está na casa de Deus, reverência. Aquietai-vos. Chega dentro da igreja, pelo amor de Deus, deixa de conversa fiada dentro da igreja. Comece a orar. Se não pode dobrar o joelho, fica sentadinho. Esse negócio de levantar, de sair, gente, dentro de um centro de macumba, ninguém que entra pode sair antes que o bicho suba. Diz ele, se sair, leva tudo o que de ruim tem. Aqui nego entra, nego sai, nego bebe água, nego pinta e borda aqui dentro. Reverência. Você está na casa de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, 5, Alex. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu amo a Deus com um pouquinho do meu coração, com um pouquinho da minha alma e com um pouquinho da minha força. Se ama a Deus com inteireza, com totalidade. Deus não aceita menos. Deus não aceita o que você quer dar. Deus só aceita aquilo que Ele estabelece. Então, o que você julga vale de nada. Como você entende, menos ainda. Ou você se enquadra diante daquilo que Deus quer, ou você vai viver uma igreja dentro da igreja, ou você vai viver uma vida dentro da igreja, uma eternidade no inferno. Porque você não é Deus. Deus é Deus e você é servo. Então, quando Ele convoca a adoração, é que Ele seja a prioridade. Ah, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, agora eu não posso, tenho que fazer janta, eu tenho... Não, eu tenho que adorar a Deus. Mas o povo não vê dessa forma. Se sobrar tempo, se der, eu vou. Se der, eu faço. Está certo que você recebeu uma vida. E a sua vida, ela tem o livre-arbítrio, você tem a motivação de fazer o que você quer. Mas eu espero que um dia o que você quer seja adorar, servir e honrar a Deus. A sua vida pertence a Deus. Então você precisa deixar Deus dirigir a sua vida. E não querer dirigir a sua vida e dirigir Deus. Você não tem poder para isso. Você é criatura. Mas você tem a obrigação de obedecer, porque Ele convocou. Você é obrigado. Amados, até falando em convocação, está aqui a Santa Convocação, 35ª Santa Convocação, está aqui. E o tema dela é Ouvindo a Voz de Deus. Todas as mensagens com tema e subtema semanal,
todas aqui. Se você quiser tirar uma foto aqui, para você ir estudando estes textos bíblicos, está aqui desde a semana passada pronta a 35ª Santa Convocação, que vai de 19 de agosto a 27 de setembro. 40 dias em Santa Convocação, ouvindo a voz de Deus. Assim todos entendessem a convocação, que é santa, porque Deus está te chamando para adorá-lo. Eu não vou poder porque eu tenho que... Não vou poder porque... Amados de Jesus Cristo, Ele rejeita qualquer forma de idolatria ou divisão do coração do homem. Mateus capítulo 4, versículo 10. Mateus capítulo 4, versículo 10. Ele rejeita. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não se cultua o homem, não se cultua a natureza. O culto é a Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Lucas 4, 8. Jesus repetindo a mesma frase, mas lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O culto é a Deus. Isaías 42, versículo 8. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Por mais fé que você tenha, amigo católico apostólico, Deus abomina culto às imagens. Tantas pessoas com fé tão grande que percorrem distâncias descalços, carregando cruzes, carregando coisas, indo a pé. Amanhã, nesse corpus Christi, nesse corpo de Cristo, que não existe, a não ser na frente das igrejas católicas apostólicas romanas, dentro de uma redoma de vidro, e aí vai passar em cima de artes feitas pelos homens. Deus é Espírito, e Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso também não é adoração a Deus. É estar carregando um Cristo morto, dizendo que Ele perdeu, que Ele não é Deus coisa nenhuma. Deus abomina as imagens de escultura do que está em cima dos céus, embaixo da terra. Mas é Jesus coisa nenhuma. É uma escultura de gesso, ou de madeira, ou de qualquer outro artefato. Deus é santo. Queria que vocês se metessem a tocar no santo que é Deus. Moisés não pode ver a sua face. Nem um homem chegou a vê-lo. Se Deus colocasse o seu pé no monte, o monte teria sido derretido.
As pessoas brincam de fazer deuses e jerepeus. Josué capítulo 24, 14. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e o servi com integridade. Você sabe o que é servir ao Senhor com integridade? É não servir-se do Senhor para qualquer pretexto. É ser servo e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Mas que eu só possa fazer a sua vontade, não a minha. Que eu me coloque no meu lugar. Que eu aceite a minha condição e que eu te glorifique em tudo aquilo que o Senhor Deus tem para a minha vida. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não queira, mesmo que eu lute com todas as minhas forças e dizer eu não aceito. Porque tem umas religiões cristãs hoje, umas denominações que dizem: eu não aceito enfermidade. Eu não aceito isso. Eu determino. Rapaz, mas você determina o quê? Quem é você? O que você pode fazer? Deus determina. E o que Deus determina. Agora você pode falar: eu não aceito. Vale de nada. Quem é você? Então você fica aprendendo umas coisas aí lá no meio neopentecostal e coloca Deus lá na parede, diz: eu te ordeno que o senhor faça isso. Ah, vai tomar banho na soda. Tem uns caras que vai à loucura. Ei, eu quero isso. O senhor é obrigado a me dar isso. Amados de Jesus Cristo, deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serviam ao Senhor. É que nem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você assim, Gabriela. As pessoas amam mais ao pai e à mãe do que o Todo-Poderoso. Minha mãe foi, meu pai foi, meu avô foi, minha avó foi. Eu sou. Quem chama você é Deus. E você deve servi-lo a Ele. Então, nessas três questões de que Deus é absolutamente santo, é que a perfeição dele moral é absoluta. Que não há Deus além de Deus. Então, a incomparabilidade de Deus é real. Não tem outro Deus além de ti. E aí, como Ele é Deus, que nós possamos ouvir a sua voz e atender ao seu chamado e obedecer aquilo que Ele tem para cada um de nós. Deixa eu orar. Senhor, eu quero te pedir, porque, Pai, não sou nada e não sou ninguém. Eu sou, dentre os que te servem, o menor. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos méritos de Cristo, pedir que o Senhor Deus nos abençoe, Senhor, em compreender a Tua palavra e cumprir os Teus desígnios. E estar no centro da Sua vontade para que o nome do Senhor seja louvado e exaltado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite e que a graça, a paz, a bondade do Senhor te alcance no nome de Jesus. Se puderem, vê lá a nossa rádio, www.radio7idpc.com. Se puder, se inscreva no nosso canal, @7idpc, lá no YouTube, e acompanhe-nos pelas mídias sociais. Agora as nossas mensagens
elas vão com um conteúdo de um resumo por escrito de como foi a mensagem, do que foi tratado na mensagem, para melhor compreensão sua para o Evangelho. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.